Gente, então eu tenho a honra de receber aqui Renato Bertatti, que foi o meu professor, meu mestre de constelação familiar. E eu até fico emocionada, porque eu lembro quando eu recebi meu diploma, eu falei para o Renato que acho que tinha sido a coisa mais importante que eu tinha recebido na minha vida, depois da minha vida, né, dos meus pais. Foi realmente ter conhecido a constelação familiar através dele, que também conheceu a constelação familiar através da Mimâncio, através do Bert Hellinger, da Hellinger Schule e da Sophie Hellinger. E nós estamos aqui hoje num programa super especial, porque o Brasil, né, tem expandido muito através das constelações familiares, no judiciário, na pedagogia, na área terapêutica. E a grande novidade desse ano foi a constelação ter entrado através do Congrepix, né, desse congresso de medicina integrativa, que foi no Rio de Janeiro, um congresso internacional. E a constelação então entrou no SUS. E nós estávamos lá, né, Mimâncio, Renato e eu, e foi um evento maravilhoso. E agora, o Renato Bertatti, que é médico e trabalha com as constelações já há muito tempo, vai haver uma palestra gratuita sobre constelações na área da saúde e também um workshop agora em setembro. Então, palestra gratuita dia 6 à noite. Vocês vão ter todas essas informações na hellinger.com e também um workshop especial no dia 8 e 9 falando sobre saúde. Renato, então, bem-vindo. Sempre super gratidão por tudo que você me ensinou e por tudo que a gente tem conseguido desenvolver nesse nosso país, né, que precisa tanto. Não é à toa que as constelações estão aqui, porque realmente a gente precisa, e principalmente também na área da saúde. Então, você como médico, gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto com a Hellinger Schule, porque você é docente da Hellinger Schule, e como isso tem se desenvolvido. Olá, Simone, um prazer estar aqui. E o trabalho da constelação dentro da saúde, na verdade, é um projeto que, na verdade, se faz necessário devido à demanda, devido à forma como as constelações foram se expandindo. Eu conheci a constelação há 20 anos atrás, né, com a Mimâncio, e depois dessa época eu nunca mais deixei de vivenciar esse trabalho junto com o Bert, junto com outros profissionais, e como médico isso revolucionou a minha visão, meu olhar dentro da área da saúde e na forma de ajudar as pessoas. Não só da saúde física, mas da saúde mental também. A saúde em todos os seus níveis, porque na verdade a saúde ela é um conjunto de consequências na vida de uma pessoa, né? A saúde física ela é uma consequência da saúde emocionais, da saúde sistêmica, da saúde energética e até mesmo da saúde espiritual. Então, o olhar sistêmico, ele veio acrescentar essa visão geral, e não só a trazer essa visão geral, como ele permitiu a técnica nos auxiliar a entender os níveis que as doenças estão se manifestando numa pessoa. Então, como médico, às vezes chega uma pessoa a mim com uma doença física já instalada, e quando nós vamos olhar para isso de uma forma mais ampla, a gente vê que a origem dessa doença está lá no nível sistêmico. Mas às vezes chegam pessoas... Quando a gente fala sistêmico, para quem nunca ouviu falar sobre isso, o que é sistêmico? Bom, o Bert Hellinger, ele descobriu que existem campos de memórias que atuam na nossa vida, ou seja, ele descobriu que tudo que acontece na história da família, isso fica impresso num campo morfogenético, e isso atua em nós sem que nós temos consciência. Com o nosso nascimento, nós vamos agora desenvolver a nossa consciência pessoal, mas já está atuando sobre isso, essa consciência que é fruto de todo esse histórico do passado da família, que vem de muitas e muitas gerações.
Então essa descoberta, junto com as ordens do amor, nos permite ter um olhar totalmente diferenciado acerca de como conduzir um diagnóstico ou mesmo um tratamento com uma pessoa. Porque até então a gente acreditava que as questões que uma pessoa desenvolvia estava tudo no campo físico e psicológico, que era fruto da sua história de vida. E hoje a gente já sabe, não é assim que funciona. É o histórico da família associado à história pessoal da pessoa que acaba determinando a maior parte do surgimento dos sintomas e das doenças na vida de uma pessoa. Então a constelação, ela hoje nos permite olhar para além do sintoma e da doença, e sim olhar para onde está esse desequilíbrio. A gente observa que uma doença, ela está a serviço da vida, ou seja, ela é um reflexo de algo dentro da família e que está em busca de uma cura, de um equilíbrio. Muitas vezes está associado a pessoas excluídas, muitas vezes está associado a conflitos que vem de geração dentro da família, muitas vezes também está relacionado às dinâmicas espirituais no sentido da pessoa ter encontrado ou não ter encontrado o seu caminho nessa vida, tipo, a que ela veio a serviço. Então hoje, quando a gente olha para a saúde, para os sintomas, para as doenças, a gente já sabe que sempre existe nisso fatores sistêmicos muito profundos e que muitas vezes são determinantes no surgimento desses sintomas e dessas doenças. Então, com a constelação, hoje nós podemos olhar para a origem das doenças e não apenas mais tratar dos sintomas ou ficar preso no campo físico. O campo físico, o tratamento médico, ele é importante e necessário. Porém, a cura, na maioria das vezes, está quando nós nos abrimos para compreensões profundas que, no fundo, é o que gera a doença dentro daquelas famílias. A depressão, por exemplo, hoje é um mal que atinge, né, tanta gente. Muita gente fala, olha, já fiz tanta coisa, tomo remédio, enfim, mas a depressão não passa. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, para as pessoas terem um gostinho de como vai ser o seu trabalho, tanto nessa palestra gratuita, gente, como esse workshop no final de semana do dia 8 e 9 de setembro com o Dr. Renato Bertatti. Bom, a primeira coisa é que a gente não olha a doença necessariamente como algo ruim. A gente olha para a doença como se ela fosse um portal que nos dá acesso a dinâmicas extremamente importantes do nosso inconsciente e do inconsciente da família, do histórico da família. Então, no caso da depressão, a gente já sabe que quando tem uma pessoa com depressão, muitas outras pessoas têm depressão na família. Então, isso tem essa, entre aspas, característica genética, né? Só que quando nós vamos olhar para a depressão, geralmente a gente vai encontrar o seguinte: existe uma ruptura nessas relações entre pais e filhos que vem acontecendo de geração para geração. Ou, em algum momento lá atrás na família, aconteceu uma ruptura grave nessa relação, nesse fluxo de amor entre os pais e os filhos dentro de uma geração. A depressão costuma surgir exatamente disso, dessa ruptura desse fluxo de amor. Então, no momento que isso aconteceu, isso, por exemplo, pode ter acontecido na morte precoce de uma mãe ou de um pai. E esse filho, ele cria uma ruptura, esse fluxo de amor, muitas vezes por exclusão desse pai, dessa mãe. Isso gera uma ruptura nesse fluxo de amor, nessa relação. Então essa pessoa, ela se sente perdida, a vida para ela não tem sentido. Muitas vezes ela quer morrer, ela quer seguir essa mãe ou esse pai que morreu muito cedo. Então agora essa pessoa tem a chamada depressão. E essas pessoas com depressão, muitas vezes, elas refletem dentro da família
algo que incomoda a todos, porque todos percebem que essa pessoa, ela vive num universo distante, ela não se conecta com a vida, com o presente, com as relações. Então, muitas vezes, essas pessoas também são tratadas com uma certa exclusão, o que leva novamente, muitas vezes, para outra geração, novamente alguém reproduzindo essa dinâmica de depressão. Então, a depressão, a gente vê essa característica de passar de geração para geração. E muitas vezes, quando olhamos para a origem, a gente vai ver que teve uma ruptura grave lá atrás, no fluxo de amor dentro dessa relação de pais e filhos, mães e filhos. Então, você vai abordar esses assuntos como o câncer, como a diabetes, às vezes problemas crônicos. Como vai ser essa palestra, Renato? Então, no dia 6, qualquer pessoa pode participar, e mesmo o workshop, qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa interessada no assunto pode participar também. Sim. Antes de mais nada, o que a gente vai abordar é como você desenvolver a atitude adequada para você se conectar com as origens das doenças. Então, sim, vamos falar sobre algumas doenças específicas, mas o principal disso tudo é você desenvolver a atitude adequada para olhar para os sintomas e para as doenças. Sem isso, não é possível se conectar com a sua causa, com a sua origem. Sim. A atitude adequada é o que permite que nós acessemos tudo isso. Normalmente, quando uma pessoa ela fica doente, a primeira coisa que ela quer fazer é se livrar daquele sintoma, se livrar daquela doença. E normalmente essa atitude reflete exatamente o motivo pelo qual essa doença surgiu lá atrás, no passado. Então, o desenvolver de uma nova postura para olhar para a doença é o que nos permite ir em direção à sua verdadeira causa, que pode às vezes estar há várias gerações atrás. Mas não é só sobre isso esse tema de saúde. Nesse tema, a gente vai não só abordar o tema de sintomas e de doenças, mas nós vamos olhar também para os ajudadores. Qual a atitude das pessoas que trabalham com saúde? Não só o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o psicoterapeuta, né? Todas as pessoas da área de saúde. Como que eles fazem para se manter saudáveis ao lidar com esse tema? O que levou eles a escolher essa profissão? Então, nós não vamos olhar só para as doenças e para os sintomas. Nós vamos olhar para os ajudadores e para as instituições, como elas se organizam e como desenvolver um olhar sistêmico para essas instituições, para os ajudadores e também para os pacientes. Uau! Nossa, então vai ser uma coisa muito rica, um workshop maravilhoso, gente. Então, Dr. Renato Bertatti vai fazer uma palestra gratuita no dia 6 de setembro, às 7h30 da noite. Vai ser no Hotel Matsubara, que fica ali perto da 23 de maio. Todas essas informações vocês vão obter na hellinger.com, que é o site, ou vocês vão escrever para brasil@hellinger.com.br, ou também, enfim, se quiser mandar um e-mail através do meu site, porque muitas vezes a pessoa me conhece, quer mandar, pode mandar, que a gente também direciona vocês para vocês fazerem as inscrições. E daí no workshop do dia 8 e 9 vai ser o final de semana inteiro, o dia inteiro, né? O dia todo. Das 9 até as 5h30, 6 horas, e assim no domingo também. Então dá tempo de você programar, você que vem de fora, e vale a pena então 8 e 9 de setembro o workshop, e dia 6 às 7h30 da noite uma palestra gratuita. Entrem no site, gente, hellinger.com. Hellinger é HELLINGER.com. Vocês estão vendo aí no GC. Renato, obrigada. Vai ser assim um trabalho de expansão. Esse olhar que você falou dos ajudadores, né? Porque às vezes a gente vê o enfermeiro, o médico querendo fazer um pouco mais, né? Ou às vezes se sentir impotente perante o que a medicina tem disponível hoje, mas quando a pessoa consegue ter uma outra forma de enxergar isso, ela pode ajudar mais, né, esse paciente, ou
até os familiares que estão com alguém doente em casa, né? Então é muito importante que a gente não olhe uma doença dentro de uma família como se fosse só de uma pessoa, mas aquilo tem causas muito mais amplas do que a gente imagina. Então vocês vão ampliar esse olhar, tanto nessa palestra quanto nesse workshop. Então, hellinger.com para mais informações.